Fala pessoal, Gabi aqui, começando mais um episódio do podcast Justo Agora. E eu falava aqui com o meu convidado, né? Ele já esteve aqui e eu disse: Ó, você vai voltar. Ele disse: Vou, com certeza eu volto. E está aqui, né? Dito e feito. Alexandre Mota, do grupo InRise, mais uma parceria que eu faço com eles, né? Mais uma parceria que, sem dúvida, vai ser sensacional. Hoje o nosso foco é o livro que ele está trazendo aqui, publicado por ele, né? Um assunto muito, muito bacana. Alexandre, muito bem-vindo mais uma vez, tá? Aqui é o podcast, é um prazer recebê-lo, bater essa bola com você. E dessa vez para trazer um livro, né? E claro, a gente vai deixar todas aqui as informações para quem quiser adquirir. O livro da editora Foco, né? E eu até vou destacar daqui a pouquinho o título, né? Mas seja bem-vindo, né? Agradeço aí mais uma vez pela sua participação. Como você está hoje? Eu que agradeço, minha amiga, para a gente falar um pouquinho mais de marketing, falar do livro, que nem você comentou da última vez, quem chega e vê a qualidade do podcast sempre volta. Então, estou voltando aqui, porque justamente a qualidade do podcast é imensa, aí trazendo informação. Então, quero te agradecer esse novo convite para a gente falar do livro agora e seguimos com a nossa parceria aí, sempre informando cada vez mais aí o mercado. Com certeza, né? Eu só tenho aqui a agradecer os elogios, né? E é com muita gratidão, né, que eu faço o podcast aí, já passei da marca dos 100 episódios, né? Então é muito bacana que ao longo dos anos receber vocês, né, e falar de tantos temas, já são tantas oportunidades. E aí eu conversava com o Alexandre, ele me mandou aqui a foto do livro, né? Um outro dia aí, semana passada, né, alguns dias atrás, eu falei: Alexandre, isso aqui vai dar um episódio, né? Então vamos aqui aproveitar que eu já tinha, né, te convidado. E vamos aqui fazer mais uma parceria, né? Para quem não conhece o Alexandre, ele já esteve aqui, né, no podcast, para falar desse tema, a questão do marketing jurídico, né? E quando a gente pensa em direito e pensa em marketing, a gente tem que levar em consideração algumas peculiaridades, né? Porque o direito ele é mais específico quando a gente pensa na propaganda, né? O que que pode, o que que não pode. Então, se você estiver chegando aqui agora pelo grupo InRise, né? Que aliás é parceiro aqui do podcast, e se vocês quiserem, né? Eu recomendo que vocês escutem o episódio. E também que eu gravei com a Lilian recentemente para falar de recrutamento e seleção, né? Então, o grupo InRise aqui super bem representado, e eles vão voltar, né? Eu convidei ela também para retornar, como o Alexandre está aqui. E eu queria começar, né? E aliás, eu sei que o podcast ele é essencialmente auditivo, né? Uma mídia que a gente consome escutando. Mas eu vou deixar uma foto, né? E o pessoal que acompanha lá no perfil vai ver, porque só a capa do livro eu já achei muito bacana, né? Porque é um cérebro, né? E o nome do livro é o Marker, né? Think, né? Que é o verbo pensar, né? No inglês. Então fez aqui um trocadilho, né? De marketing, né? De você pensar ali é como fazer o marketing. Então achei assim sensacional, achei muito bem feito, gostei muito da capa. Eu vou postar uma foto, né, claro, para fazer divulgação, mas o ouvinte ele pode imaginar. Então tem um cérebro, tem o verbo pensar, né, no inglês, que é o verbo think, né? E aqui ele fez um trocadilho com a palavra marketing, né? E eu queria começar, né? A gente vai fazer um formato um pouquinho diferente hoje. É perguntas e respostas mesmo. Eu vou entrevistar aqui o meu convidado. Para falar um pouquinho sobre o livro dele. E eu queria que você me dissesse, né, qual foi a inspiração aqui para esse título. O que que você busca? Você queria provocar ali na pessoa que busca entender mais sobre o marketing, que o marketing ele passa necessariamente por um processo da gente pensar, refletir, analisar como que eu vou colocar em prática a minha ideia, né? Qual foi o objetivo? O que que te levou a pensar, né, estruturar esse título, essa capa que já chama, né, o consumidor? Ficou muito bacana, né? Te parabenizo por isso também. Obrigado, viu? Olha, na verdade, assim, toda ação tem uma reação, né? Então, alguns anos atrás, começou-se aí essas agências aí, meio picaretas e tal, a vender o serviço de marketing jurídico para advogados. Como o advogado não tem a obrigação de conhecer marketing jurídico, ele compra aquela ideia de que aquela ação que na cabeça dessa agência picareta é super fácil de implementar, as pessoas ficam ricas rapidamente e tal. Eles começaram a comprar essa ideia, porque é muito fácil, né? O cara tá falando ali, olha, em um mês aqui você atinge 7 dígitos e não sei o que lá e tal. Então começou-se a comprar essa ideia, ok? E aí toda ação tem uma reação, porque eles começaram a perceber que não é tão fácil e começaram a voltar para as agências mais sérias, né? Então começou a aparecer gente na Enrise falando: olha, fiquei um ano com essa agência, não me deu resultado nenhum. Fiquei 6 meses com essa outra agência falando só de marketing digital e não me deu resultado financeiro e tal. Então acabou sendo uma reação a esse mercado, porque eu começo.
todo o meu discurso de marketing é sempre falando que o marketing vem da análise, vem de um marketing pensado para aquele escritório, né? E eu começava a questionar esses advogados falando assim, mas me explica, como que você achou que, se a gente tem hoje mais de 60 ferramentas possíveis de atuação, você estava atuando com uma apenas dessas 60 ferramentas, e ainda no mesmo formato do que todos os outros advogados que contrataram essa agência, como que você acha que é uma coisa customizada para a sua realidade, né? Então é lógico que não vai dar resultado. Então eu comecei a ver esse movimento retroativo aí dos escritórios largando essas agências e voltando para um marketing um pouquinho mais analítico, aí, estratégico, e me questionando como que as pessoas aceitam isso, né? Essa falta de estratégia, essa falta de análise, sabendo que a advocacia é uma coisa super complicada de trabalhar em termos de marketing, né? Então não adianta a pessoa vir com uma fórmula em cima de uma das mais de 60 ferramentas e achar que aquilo vai dar resultado. Então, eu comecei a abordar cada vez mais essa ideia de marketing, né? Pensar no marketing efetivo. Foi a faísca inicial aí para eu começar a escrever esse livro, tanto falando da estratégia, de como pensar. Então, no próprio livro, eu começo a dar dicas de como pensar na estratégia, como mostrar o seu público-alvo, como criar seus produtos, como que você vai atuar estrategicamente, mesmo eu não tendo ali o caminho certinho para cada um, mas uma estratégia mais ampla ali para cada um, mas que pensem no negócios, não saiam chutando para tudo quanto é lado, contratando qualquer profissional aí. Inclusive, eu tenho um capítulo só falando ali dos picaretas mesmo, né? Existe hoje, as meninas que trabalham comigo falam que eu uso a palavra picareta pelo menos uma vez por dia. Mas porque é hoje, você abre o Instagram, você vê duas postagens, a terceira é um picareta ali falando, advogado, se você quer aumentar suas vendas e tal, não sei o que lá, e vendendo o produto dele, né? Passa duas postagens, é mais um picareta vendendo ali uma solução mágica, né, para advocacia e tal. Então eu tento combater isso, então tem um capítulo do livro só falando desses profissionais e como identificar um profissional que não tenha gabarito para trabalhar com advocacia. Eu coloco um passo a passo ali para a pessoa identificar, porque é fácil, na minha visão é muito fácil ver uma pessoa que não tem esse gabarito para trabalhar com advocacia. Mas os advogados, naquela ânsia de ganhar mais dinheiro e tal, não fazem a avaliação que ele precisa fazer antes de contratar um fornecedor. Então, eu falo um pouquinho nesse sentido também. Mas a fagulha inicial, a faísca inicial de da onde veio a ideia do livro, veio em função dessa reação que o mercado está tendo em cima desses fornecedores ruins. É excelente, e o que demonstra que o diálogo aí com os clientes, né, fez com que você pensasse, né, gerou essa necessidade. Então é fundamental a gente falar sobre isso. Foi um dos tópicos, aliás, que a gente conversou um pouquinho no outro episódio, porque as pessoas querem comprar soluções, né? E a vida é feita de questões, né? Então, o passo a passo, a consistência, né? O dia, um dia após o outro, né? Na verdade, isso que vai fazer a sua marca, né? Que vai te fortalecer, né? Enquanto escritório, enquanto advogado, o que quer que seja, né? E fazer com que você cresça. Então, as pessoas buscam milagres. Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, com a própria inteligência artificial, né? Muitas pessoas podem se passar por especialistas, né, pessoas altamente gabaritadas que, entretanto, não vão conseguir ali te ajudar. Então, o marketing ele tem que ser pensado, especialmente quando a gente fala em direito, né? Na advocacia, como é que eu vou exercer isso, né, na prática? Então, o que mais tem, né? A gente sabe, infelizmente, né, nas redes, né? São propagandas, né, promessas, então cuidado, né? É ótimo, né? Em teoria é maravilhoso, né? Eu vou contratar e vai dar tudo certo, e prometem, né, determinados valores em tanto tempo, né, em X meses. E aí a pessoa fica, né, tentada realmente a acreditar naquilo. Mas o marketing, ele é uma arte também, ele é um talento, ele é uma estratégia que se constrói. Então não é do dia para a noite, certamente
não é através de uma promessa vazia, né, que isso vai dar certo, né? E você diz que fala, né, no seu livro, esse tópico é certamente muito importante, esse capítulo, né? Mas qual tipo de alerta você poderia dar? Porque você mesmo, né, falou, a palavra, né, picareta, eu sempre falo, né, dos picaretas. Existe algum alerta, alguma coisa que você destacaria, né? Claro, a gente vai deixar aqui o livro, vai ser impossível a gente se aprofundar em tudo, né? Então a gente vai trazer aqui algumas ideias para o pessoal, para eles entenderem o seu trabalho e também quem se interessar na adquirir a obra, mas você destacaria algum alerta, né? Algo que você pudesse aqui trazer para a gente no primeiro momento, né? O que que chama atenção negativamente falando? O que que é ali, né, um sinal de alerta? O que que eu não devo fazer? Eu devo procurar por determinado, né, tipo de profissional ou evitar um outro tipo? Tem alguma fórmula? Eu sei que é difícil, né? Porque hoje em dia esse tipo de situação acontece das mais diversas formas, né? A internet está aí. Como eu falei, inteligência artificial hoje é muito fácil, né? A pessoa se passar, né? Por um especialista. Mas que tipo de alerta você poderia trazer aqui para gente? Perfeito. Então, ó, veja, em primeiro lugar, se a pessoa trabalha com uma ferramenta só, então, eu sou uma empresa de marketing digital, ou então eu sou uma assessoria de imprensa, ou eu sou uma empresa que cria materiais ali, o folder, o site do escritório. Isso são ferramentas importantes, mas por si só não são o marketing jurídico completo, né? Engraçado que todos os mercados, todos os segmentos, menos o jurídico, entende que marketing é planejamento, é saber qual ferramenta a gente vai usar, qual formato que vai assumir essa ferramenta, como uma ferramenta vai falar com a outra, mas é um planejamento de várias ações e não uma ação só, né? Então, por si só, se você está trabalhando, acreditando que está trabalhando o marketing jurídico com uma ferramenta, o erro já está aí, porque o marketing jurídico é a combinação de diversas ferramentas atuando ao mesmo tempo, né? Então, o primeiro passo é esse. Entender que a gente tem, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo que não adianta eu chegar com você para você com uma farinha e falar, isso aqui é um bolo, né? Porque a farinha é o ingrediente do bolo, mas não é o bolo por completo, né? E é o que as pessoas vendem. Ele faz marketing digital, então ele vende aquilo lá como se fosse o marketing jurídico completo. E não é. Então, o primeiro passo é isso. Perguntar para a agência se ela está atuando com todas as possibilidades dentro do código de ética, dentro do provimento 205. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para identificar aí um picareta de mercado, né? O próprio tempo que ele está atuando, né? Então, há quanto tempo você está atuando no marketing jurídico? Ok, se é um tempo grande, perfeito, né? Não que empresas que comecem hoje não tenha a capacidade, tá? Mas quanto mais tempo você atua dentro da advocacia, mais tempo você tem de resultados, mais problemas você passou ali para ajudar a advocacia, né? Terceiro, conteúdo, né? Esse cara já escreveu artigos, já fez vídeo artigos, já escreveu livros, já contribuiu para esse mercado, ele só está querendo vender mesmo o produto dele ali, né? Então tem essa divisão também entre a empresa que, logicamente, precisa ter lucro, quer vender os seus serviços, mas também quer contribuir para o mercado jurídico, né? Ensinando o mercado, ajudando ele, né? Eu tenho uma plataforma paralela ao Grupo Inrise só de ajuda à advocacia, levando cursos, palestras, livros, artigos, justamente para ajudar, não só para vender, mas para ajudar gratuitamente, mentorias gratuitas dentro da própria AB, né? Então, a gente ajuda o mercado em função dessa novo entendimento do que é o marketing jurídico, tá? E um quarto ponto que eu sempre falo são exemplos práticos. Porque chegar para um cliente e falar, eu faço, eu aconteço, eu dou resultado, eu cresço você em 7 dígitos e tal, é muito fácil. É um discurso fácil de absorver e traduzir aí para o mercado. Agora, na realidade, quem passou por isso? Então, é muito nítido, pelo menos para mim, quando você pede, me mostra uma listagem de clientes. E o cara fala assim, não, não posso entregar isso, alguma coisa está errada para mim. Porque se você tem uma lista de clientes que gostaram do seu trabalho, por que você não pode mostrar? Talvez um ou outro não queira ter o nome vinculado, ok. Mas se você tem tempo de mercado, você já ajudou um monte de advogado, tem um monte de advogado que gostaria, né, de te ajudar porque você ajudou ele. Então, hoje na Enrise, por exemplo, a gente tem vídeos e depoimentos de ex-clientes
tem lista de clientes para quem quiser entrar em contato. Esse é o maior benefício, né? Esse é o maior tesouro que a gente tem, o ex-cliente que gostou do nosso serviço. Então, quando você entra em contato com uma agência, principalmente essas mais novas, fala assim, me mostra quem já trabalhou com você e eu quero conversar com eles antes de te contratar, eu quero saber a experiência que eles tiveram. A maioria fala, não, não posso passar, não sei o que lá, começa a dar umas desculpas meio esfarrapadas ali, e isso já seria, para mim, um corte ali, uma pessoa que não tem né, essa expertise de realmente ajudar, ter nomes divulgados de advogados que trabalharam com eles. Então, esses são alguns pontos que eu sempre levanto aí nesses questionamentos aí de por que que esses novos integrantes aí, entre aspas, do marketing jurídico não conseguem ajudar a advocacia na prática mesmo, né? É bem interessante, né? São vários aqui pontos da sua fala. E a gente vive na era da avaliação, né? Às vezes eu até evito, claro, quando é restaurante eu sou aquela que vai pesquisar para ver o que o pessoal está falando. Mas assim, Uhum. livro, uma série, filme, às vezes eu nem olho, porque você fica enviesado, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Então, esse filme é maravilhoso, essa série é imperdível e cria uma expectativa ali em você. E você se frustra, né? Então, é interessante porque a gente vive na era da avaliação, da recomendação. Então, se você não tem um portfólio de clientes, se você não tem boas avaliações, uma boa reputação de mercado, né? Hoje em dia, qualquer empresa tem uma páginazinha ali no Google, né? Você deixa uma avaliação e tudo, né? Então, você contrata algum serviço pela internet ou você adquire algum produto, você vai ver, né? Até quando a gente compra nesses sites aí, na internet, né, sites já grandes, você vai ver se aquele fornecedor entrega no prazo, se o produto veio direito, né, se veio quebrado, tudo. E ninguém vai querer fazer negócio, né, por mais barato que seja ali o produto, com Sim, alguém que vende algo quebrado, que não funciona, né, você não consegue ter contato. Então, muito mal comparando, né, e aqui a gente está falando de consumidores, né, o consumidor que busca ali um marketing especializado. É necessário que você veja realmente, né, quem você está contratando. Porque a oferta sim. existe, e existe aos montes, né? É o que mais existe. O que mais Mas existe é a figura do especialista. Então, a pessoa é especialista, mas ela não usa todas as ferramentas que ela poderia usar a seu favor, né? Então, isso também já é um ponto a se considerar. E falando em consumidor, né, e até uma dúvida minha mesmo, né, que me coloco no lugar dos ouvintes, né, pensando nisso, mas até essa questão de contratos, né, muitas vezes essas empresas trabalham com contratos, né, de adesão, então você só concorda ali, você tem, né, um prazo determinado, tem que pagar uma determinada, né, parcela ali do seu investimento e tudo. Como que você enxerga isso hoje em dia? Existe também algum alerta em relação a isso? Então, a empresa que já quer, né, que você pague ali, de repente, o valor total, antes de você dar o seu ok, de você realmente conhecer o método, de você aprovar o método, né? Como é que você verifica isso? Tem algum alerta em relação a isso também? Porque muitas vezes a gente quer contratar, a gente quer o serviço, né? E isso vale para tudo, do aplicativo do celular que você dá o ok e aceita, até um tipo de serviço, né, de alguém que vai reparar alguma coisa na sua casa, né? Então você só aceita e quando vê pode sair prejudicado, né? Tem algum alerta em relação a isso também? Que tipo de contrato não assinar, por exemplo? Ou o que que eu devo buscar? Que tipo de garantia que eu tenho que ter da outra parte? O que que você poderia trazer para gente? tá. Fora todos esses pontos que eu comentei aí, eu acho que um dos outros pontos que também precisa ser analisado antes de assinar esse contrato seria o próprio Reclama Aqui, né? Existem plataformas para entender algumas reclamações que já aconteceram. Chegou, por exemplo, um tempo atrás, uma advogada para mim reclamando da agência que ela contratou, e quando eu fui colocar o nome dessa agência no Reclame Aqui, tinha diversas reclamações iguais a dela, né? Mas de muitos anos, entendeu? Então, quer dizer, Uhum. ela não fez nem a lição de casa de colocar num Reclame Aqui, que é gratuito, é fácil, em 2 minutos você consegue resolver e saber a reputação da própria empresa. Então, ela contratou no escuro, sem fazer investigação nenhuma, justamente, e aí caiu do cavalo, como vários outros fizeram, né? Então, esse também seria uma dica, coloca lá no Reclama Aqui, vê a reputação da empresa, vê se responde, porque às vezes acontece um problema e tal, tem uma reclamação, duas reclamações, mas o cara foi lá e resolveu e tá tudo certo, né? Sim. Mas vê a reputação e vê o interesse em resolução de problemas que essa empresa tem, tá? Então, esse seria um outro ponto para a pessoa investigar antes de assinar um contrato desse. Agora, na possibilidade de diálogo com essa empresa,
eu sempre tento fazer o seguinte, garantir a nossa parte, lógico. Então, falar o seguinte, me mostra, vamos dizer que, sei lá, a empresa está garantindo reuniões, né? Vamos marcar reuniões para vocês e vamos fazer você crescer em função dessas reuniões. Ok. Vai existir um número mínimo de reuniões agendadas, né? Eu preciso ter um número para pagar o próprio contrato que eu estou fechando com vocês. Ok, se não acontecer esse número mínimo, o que que eu recebo de retorno, né? Então, eu não pago a mensalidade, eu deixo de pagar o próximo mês. O que que acontece se vocês não chegarem nesse número mínimo? Porque às vezes a pessoa não tem um diálogo ali com a empresa que está contratando, né? Ok, vamos dizer que vocês não cheguem nesse número. Qual que é o benefício que eu vou ter? Porque eu não posso pagar se vocês não fazem um contraponto, né? Então, eu vou ter redução nesse valor, não vão me cobrar o valor do mês, enfim. Ou então, colocar em contrato que, se não atingir aquela meta mínima, o valor vai ser devolvido, né? O contrato vai ser encerrado, vamos dizer, a gente vai tentar aqui durante 3 meses esse contrato, né? Se por mês vocês não atingirem este número de reuniões, o valor vai ser devolvido, ou metade do valor, enfim, né? Ou depende do acordo ali, mas tem que ter uma garantia de que, se você for no escuro trabalhar com essa empresa e essa empresa não for nada do que ela estiver prometendo, você tem um valor devolvido, ou abolido, enfim, alguma garantia. Eu sempre falo, não aceitem essa coisa do nada. Se você avaliou e eles tiverem uma reputação ótima, ok, pode ir no escuro. Mas se não tem uma reputação, ou se você não fizer a sua parte investigativa, não caia nessa de investir, pagar e a coisa desandar ali na frente, como um monte de advogado faz. Às vezes até o desespero, né, de conseguir uma solução rápida, no que a gente falava lá atrás, né, e você contrata, e não vê a reputação, né, o Reclame Aqui. Aquilo que eu falei, né, eu acho que hoje em dia tudo é muito avaliado, tudo tem um perfil, né, tudo está na internet. Se você não tem uma marca, se você não produz conteúdo, é como se você nem existisse, né, assim, é cruel e é uma loucura falar isso, mas é às vezes como a gente se sente hoje em dia, né? Então, procurar saber a reputação. E eu gosto de trazer aqui muitos temas de direito do consumidor, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Às vezes começa ali numa conversa mais informal, verbal ali, né? Tem até contratos verbais, né, no direito civil, mas aí você concorda quando vê, já assinou, hoje em dia você dá um ok muito rápido, né? Não vê o detalhe ali, né, de cada cláusula, às vezes nem tem cláusula, não chega nem a ser um contrato direito, né, É, digamos assim, organizado. Então, qual é a sua contrapartida? Se você não consegue alcançar ali aquela meta, qual vai ser a retribuição? Se tem alguma multa, né, caso alguém não cumpra, datas, prazos, né? Eu acho que nós advogados nós temos já a malícia, né, talvez, né, seja essa palavra, né, infelizmente, de perceber, né, se está tudo direitinho, né, de procurar, né, o contrato, né, ver, o que que eu estou assinando, com o que que eu estou concordando exatamente, né? Mas às vezes a pessoa, né, enfim, não tem esse tipo de preocupação, ou tá ali na pressa, como eu falei, né, no desespero. E isso eu acho que vale, a gente está falando aqui de marketing jurídico, mas vale para marketing, né, em sentido amplo, né? Então a pessoa às vezes não é da área e de fato cai aí num problema desse, né, numa situação dessa, justamente porque não teve essa questão, né, de ler, de prestar atenção ali aos detalhes. Então, nunca se comprometer a pagar, né, grandes quantias sem os resultados, né, ver qual é a contrapartida. Então, você vai ter reunião, quantas vão ser, qual é a data, o que que se espera ao final, né, de cada reunião, o que que cada reunião vai trazer ali para você, né, em termos de conteúdo. Então, eu acho que a forma mais segura de você tentar se calçar, né, de todas as maneiras, e de evitar um futuro prejuízo, né? Que é claro que a gente não quer que exista, né? Então, acho que é um problema que a gente precisa mostrar aqui para as pessoas, né? Que infelizmente acontece bastante. E é, aproveitando, para falar de. Pode falar. não, eu ia comentar que também é engraçado, né? Às vezes a pessoa, principalmente quando a gente está falando de marketing, a pessoa contrata uma agência, vamos falar, uma agência digital, por exemplo.
onde a própria agência não consegue alavancar os trabalhos dela. Ou seja, você entra nas redes sociais da agência digital, ela tem poucos seguidores, poucas curtidas nos posts dela e promete que vai fazer isso com o terceiro, com o cliente. Ela não fez nem para ela, como que ela vai fazer para o cliente, né? Então não existe nem esse tipo de investigação. Pô, deixa eu entrar aqui nas redes sociais dessa agência digital, vamos ver o que eles fazem para eles, né, em termos de marketing. E não existe nem isso. Então eu vejo gente contratando agência digital que a agência não consegue promover a própria agência. Então como que ela vai fazer para os outros, gente? É, chega a ser quase um paradoxo, né? Contraditório, né? E Exato. são detalhes, né? Parecem detalhes, mas às vezes ali na pressa, né? No dia a dia, e de você querer uma solução, e às vezes o post é muito bem feito, né? O clickbait, como se diz, né? A isca ali é muito bem feita, muito bem vendido, e você é levado a crer que aquilo ali é uma boa saída, ou que é um bom negócio, que é um bom contrato. Às vezes tem cara, né? Tem cara de dar certo, mas o É, conteúdo compromete, né? E falando exato. nisso, né, falando em problemas, a gente já falou aqui, né, de vários alertas, né? O próprio marketing jurídico ele já tem as peculiaridades que a gente trouxe no episódio anterior, porque ele tem certas limitações, a gente tem o código de ética, então, na verdade, se fala em marketing, porém se fala em um marketing compatível com o código de ética, né? Então, eu queria te perguntar, né? Nós já trouxemos alguns problemas, mas você diria, né? Qual é a maior queixa que você recebe? Qual é a maior quantidade de problemas? O que que as pessoas, né? Você consegue? Eu sei que é difícil porque cada caso é um, mas você consegue traçar um perfil, né, de quem te procura, especialmente pessoas que tiveram frustrações? Você diria que é por causa de algum problema, né? Contrataram uma agência e não conseguiram obter o retorno, ou então não conseguiram dar continuidade, ou era algum problema de estratégia mesmo, porque marketing é essencialmente estratégia, né? Então isso é muito importante a gente considerar. Tem alguma queixa, algum problema principal que você destaque? Olha, o que que eu vejo? Eu sempre defendi, né, esse formato. Então, fora essa parte estratégica, pensar numa saída única para aquele escritório ou carreira de advogado, eu sempre defendi o formato de que o marketing tem que ir de dentro para fora. Significa que, necessariamente, e esse é o formato que eu assumo para os meus clientes, a pessoa deveria existir uma pessoa de marketing dentro de um escritório, mesmo se for pequeno ali, tem 5 pessoas, mas ter ali nem que seja um estagiário de marketing, porque são tantas ações e integradas, inclusive, que o escritório precisa fazer para crescer, tanto estruturalmente quanto prospectivamente, que ele precisa de uma pessoa rodando só isso. É que nem um financeiro, tem tanta atividade ali que a gente precisa ter uma pessoa gabaritada para essa função, né? E o que que acontece? Na maioria das vezes, 90% dos casos, o escritório contrata um terceiro, né? Ou seja, para marketing digital, ou ele acha que está contratando o marketing completo e tal. E o marketing terceirizado, ele não vai fazer só para o escritório, né? Ele vai fazer para um monte de outros clientes dele. Então não sai nem na velocidade, nem na qualidade que a gente precisa para que a coisa rode bem, né? Então, uma das grandes correções que eu faço quando o cliente me contrata é isso. Ele fala, não, mas eu já tenho aqui um terceirizado, assim, mas não vai funcionar. Ninguém vai ficar fazendo prospecção para você, terceirizado, que não seja melhor interno, né? O interno vai fazer sua estruturação, todas as suas rotinas, a prospecção e a coisa vai rodar. Então, essa talvez seja o principal ponto que muitas vezes o escritório fala: não, Alexandre, não quero ter uma pessoa interna, eu vou continuar com os terceirizados. Ok, tudo bem, mas na minha concepção, você ter uma pessoa de marketing interno é o que faz o escritório crescer e amplamente comprovado com os escritórios que investiram nisso, de ter uma pessoa. Porque no final das contas, a pessoa, por estar abrindo portas para o escritório, ele acaba se pagando. Né? Se ele está abrindo uma palestra prospectiva, uma reunião prospectiva, parcerias, coffee breaks, um monte de ações ali, ele está se pagando, porque ele está projetando o escritório para novas prospecções. Então, acho que esse é um dos principais pontos aí que o escritório não pensa direito no formato correto do que o marketing deveria assumir dentro do seu escritório.
E parece um detalhe, né? Mas o marketing, a gente também comentou um pouquinho no outro episódio, né? O marketing, ele não é uma receita, né? O marketing, ele é personalizado. Então, por mais que você tenha, mas eu tenho essa pessoa. Mas se é uma pessoa de fora, né? Um terceirizado, né? Por exemplo, você vai perder um pouco daquele contato do personalizado, né? E aí, com isso, você pode criar, né? Um problema maior, né? Você vai deixar de otimizar. Digamos assim, o problema não é só, eu tenho marketing, tudo bem, mas como, né? Que está sendo implementado esse marketing, como é que são aproveitadas ali aquelas informações obtidas, como é que elas são colhidas, né, no ambiente ali do trabalho mesmo. Então, isso tudo faz bastante diferença, né? Como a gente vai concretizar isso na prática. E até aproveitando esse gancho, né, que a gente está conversando sobre o terceiro, né, você terceirizar o marketing, você perde essa questão, né, do personalizado mesmo, de você entender ali as necessidades, seja do advogado, do escritório, ou até pensando em outras áreas também, né? Eu queria que você me dissesse, né, se existe algum ângulo, alguma outra perspectiva que a gente pode levar em consideração para compreender o conceito, né, de marketing nesse contexto específico, se tem mais alguma coisa, né, que você gostaria de destacar em relação a isso, porque eu acho que é o ponto principal aqui, né, para a gente entender a importância do seu livro, por que que a gente precisa falar disso, né? Perfeito. Na verdade, tem até um capítulo que eu coloco, né, até para mostrar essa coisa de integração entre as ferramentas de marketing, que a gente não pode falar de uma ferramenta única dentro de um planejamento de marketing, que é o capítulo que eu falo da metodologia 5 por um. Significa que para cada ferramenta que você está atuando em determinado ponto do plano, outras cinco estão ajudando. Então, essa é uma informação que poucos advogados entendem, né? Que o marketing, tendo essa formação integrada, você está atuando com uma ferramenta, mas com cinco outras abordando também essa ferramenta para integrar ela. Então, se você está falando de artigos, você tem ali mapeamento de mídias, mais assessoria de imprensa, todas trabalhando junto ali com coisas. Criar uma palestra em cima do próprio artigo que você está fazendo, criar vídeo artigos, né, destacados ali, né, pedaços de vídeo artigos falando do seu artigo principal. Então, na verdade, numa estratégia pensada, você não pensa em ações uma separada da outra. Você pensa em uma ação e como outras ações vão ajudar ela. Na próxima ação, como outras ferramentas vão ajudar ela. É tudo integrado, é tudo pensado justamente para que a coisa aconteça de uma maneira forte, né? Tanto que quando eu brinco nas palestras sobre esse assunto, metodologia 5 por um, né? Eu coloco, eu brinco ali, coloco o Bruce Banner, né, fraquinho, que é uma ação fraca, e o Hulk com uma ação forte. Então, como transformar o Bruce Banner no Hulk ali em termos de ação de marketing, né? Então, esse é um outro capítulo que eu destaco ali no livro, para a gente tentar fazer isso da maneira correta, né? E eu termino o livro ali falando um pouquinho do futuro da advocacia, como que eu vejo esse futuro aí breve, com toda essa inteligência artificial, toda essa coisa que está acontecendo, que, lógico, vai moldar a advocacia de um jeito completamente diferente. Então, coloco ali a minha visão de como vai ser esses próximos anos, esse próximo tempo aí no marketing jurídico, voltado aí com a inteligência artificial, nos beneficiando aí com a sua, né, com as suas atividades ali que a gente pode incorporar na advocacia. Então, acho que vai ajudar bastante quem lê aí esse livro, vai ajudar bastante, pelo menos nesse momento de evolução, para também não cair em pegadinhas aí que o mercado está provocando na advocacia com esses fornecedores ruins. Então, espero que o pessoal goste bastante do livro. Eu tentei escrever de um jeito bem enfático aí, passo a passo, para as pessoas entenderem como operacionalizar o marketing de uma vez. Não, maravilha, né? E esse final eu acho bem legal porque e eu falei isso no outro episódio para você e conversando, né, conhecendo mais a Enrise, como vocês trabalham, né, fazendo essas parcerias, você percebe como é um processo complexo e você falou, né, são 5 fatores que você considera, né, e você vai ajustando, é um processo que vai se ajustando e você vai considerando as variáveis, né, então por isso que não tem receita, não tem fórmula, então, muito se diz, né, marketing, ponto, né, mas na verdade são marketings, né, e são os marketings, né, que passam pelo pensamento, né, que
É a capa do seu livro, que eu achei muito, muito bacana, né? Eu só abri, assim, quando ele me mandou, eu falei, na hora, isso aqui vai virar episódio, porque é muito bacana. E é isso, né? Você pensar e você entender que é complexo mesmo, que é dinâmico. E a gente pode especular à vontade, né, sobre a inteligência artificial. Eu mesmo, né? Eu penso muito sobre isso, né? Como vai afetar a nossa profissão. E eu acho que é impossível, né? A gente tem alguns indícios, algumas ideias, mas quem diria, né? Poucos anos atrás, quando eu mesma comecei, né, o Justo Agora, não tinha, né, chat GPT, essas IAs todas, né, que a gente tem hoje em dia dentro, né, de aparelhos mesmo, né, celulares, computadores, você conversa, o próprio Zoom, né, que é a plataforma que eu uso para gravá-la, tem a IA própria, né, então não existia nada disso, né, e a gente está falando de um espaço aqui de pouco mais de 4 anos, né, e então Pois é. daqui a 4 anos, o que que vai ter? Daqui a 8, daqui a, né, enfim, então a gente fica aqui especulando, mas sem dúvida, né, eu queria só tenho a agradecer, né, mais uma parceria com o Grupo Rise, né, com o Alexandre, né, que topou, né, mais uma vez participar. Só tenho a agradecer nesse bate-papo, muito bacana o livro dele, claro, né? A gente vai deixar todas as informações na ocasião do lançamento desse episódio, né, se vocês estiverem escutando na semana de lançamento, vai estar tudo lá, nos stories, se não vai ficar no feed também, tá? É sem dúvida muito importante. Quem está começando e também quem já tem alguns anos aí de carreira, quer se aprimorar, quer entender um pouquinho melhor como é que funciona esse marketing, como é que você pode otimizar esse tipo, né, de marketing dentro ali do seu escritório, com seus colegas, advogados, enfim, é um livro muito, muito bacana, né? A capa, né, eu já elogiei aqui várias vezes também, sensacional. A editora Foco, né, que é uma editora que já fiz várias divulgações aqui também de obras, né? Uma editora super renomada, né, que já passou aqui pelo podcast várias vezes, né, diversas vezes. E fica aí a minha recomendação, né? Um episódio, um formato super bacana, né? Que a gente quis fazer. É de entrevista mesmo, né, de perguntas e respostas, então super dinâmico. Eu acho que, né, enfim, né? Só tem a agradecer mesmo. E convidá-lo para retornar, né? Acredito que você falava em IA, né? Eu acho que a gente vai ter muito que conversar aqui sobre IA, sobre marketing IA, né? Até para que as Certeza. pessoas não caiam nessas armadilhas aí que você mencionou ao longo do episódio, né? Então, deixa esse espaço aqui no final, se quiser fazer mais alguma divulgação, falar mais alguma coisinha do livro, né? Enfim, né? O espaço é seu. E isso, eu que agradeço esse convite, né? Mais uma parceria nossa aí, então agradeço demais. Eu sempre estou tentando levar informação para o mercado, né? Então, quando a gente acha veículos de qualidade como o seu, a gente sempre gosta de fomentar mesmo uma parceria ao longo dos anos, porque são tão poucos, né, os veículos que a gente tem hoje de qualidade que a gente precisa realmente fortificar esses laços entre as empresas que têm essa qualidade, né? Então, parabéns novamente aí pelo podcast, que eu sempre estou escutando aí, e obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez sobre o marketing, sobre esse novo livro. Espero que as pessoas gostem e tomara que o pessoal se conscientize mais aí do marketing jurídico real na advocacia. Não, com certeza, né? Eu agradeço muito, né, a sua participação e as suas palavras em relação ao podcast, né? A gente trazer informação de várias áreas, né? Episódios que eu faço aqui de várias áreas há tantos anos, né? E que me alegra muito, né? Receber pessoas como você e trazer esse tipo de tema, porque eu acho que o objetivo maior é trazer informação de qualidade, esclarecer, né? Eu acho que a gente tem um papel muito importante. Hoje a gente tem essa possibilidade, nós temos os meios de comunicação a nosso favor, né? Então, o podcast aqui. E acho que o pessoal vai com certeza achar muito bacana. Mas é isso, né? Ficamos por aqui. Eu vou deixar claro, né, todas as informações do Alexandre. Se você estiver chegando aqui pelo Alexandre, pelo grupo Rise, né? Não deixe de seguir o Justo Agora Podcast lá no Instagram. E aí tem todas as informações sobre episódios, os links, informações sobre os convidados, né? Inclusive, tem o post lá do convidado, do Alexandre, né, da outra vez que ele participou aqui comigo, né? Então, todas as informações dele, do perfil dele, né? Para quem quiser saber mais sobre o trabalho dele e outros convidados também, né? Inúmeros aqui que se eu fosse listar, vocês iam dar pausa, né? Porque graças a Deus já são muitos, né, que passaram por aqui. Então, todas as informações estão lá de livros, recomendações bibliográficas, os links para vocês terem, né, acesso aí aos últimos episódios. Não deixem também de seguir a página do Spotify, né? O Justo Agora podcast lá no Spotify. Vocês podem ativar o sininho de notificações e assim que o episódio for publicado, você vai receber uma notificação. E aí também
deixar, né, claro, quem me escuta aqui e gosta, né, do meu trabalho, né, o trabalho que eu faço aqui com esses convidados incríveis, se puder deixar também uma avaliação, né, lá no Spotify, ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, né? Então, enfim, né, só tenho a agradecer quem chegou aqui pelo Alexandre, né, que siga lá a página, né, com certeza vocês vão gostar, tem episódios muito bacanas. E é isso, quem ficou até aqui também, nos fazendo companhia, né? Agradeço aos ouvintes, né, quem ficou até aqui. Aguardo o Alexandre em futuras participações, aí tenho certeza de que teremos muito para conversar. E é isso, né? Uma excelente semana para você. Gravamos uma segunda-feira, né? Dia de muito trabalho. E nos vemos já no próximo episódio, com certeza, Alexandre. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigada, ouvintes, e até a próxima.